Começa agora A Caminho da Luz. Nós estamos mais uma vez a caminho da luz, aqui na Rádio Comunhão, na Comunhão Espírita de Brasília. Uma satisfação enorme estar aqui uma vez mais com todos nós, para a gente poder conversar um pouco. E hoje nós vamos falar de amizade, né? Quem é o nosso melhor e maior amigo, Geraldo? Eu diria, sem sombra de dúvida, que é Jesus, o divino amigo Jesus, porque é o nosso mestre, porque nos ensina, é o nosso Senhor, porque tem uma autoridade moral extraordinária por conta da vivência, dos testemunhos que nos deixou como exemplo de vida. E é o divino amigo que a gente tem que contar com ele o tempo todo na nossa trajetória terrena. Então, a questão de ter um amigo é muito bom, porque na verdade a gente não tem só um, nós temos vários, né? Mas Jesus, sem dúvida alguma, é o principal deles. Como é que nós podemos acessar esse divino amigo? Ele está sempre conosco, mas ele precisa que nós digamos a ele algumas coisas, não é verdade? É verdade. A gente precisa estar com o coração aberto para poder sentir a presença de Jesus na nossa intimidade. E estar com a nossa mente também aberta para poder entender, compreender a sua mensagem. Então, Jesus está conosco de fato, o tempo todo, porque Ele quer o nosso bem, é o nosso guia, é aquele que está à nossa frente, nos orientando, nos mostrando o caminho. Agora, nós precisamos ter essa disposição de nos abrir, de ter a vontade de enxergar a realidade espiritual, da presença desse amigo em nossa vida, para que a nossa vida seja efetivamente transformada. A gente enfrenta muitos desafios, né, muitos problemas, muitos percalços, obstáculos, sem dúvida alguma, ainda mais na nossa situação, né, no mundo de expiação e provas. Nós temos grandes necessidades ainda de expiação mesmo, de pagamento de dívidas, porque somos espíritos ainda endividados. E uma necessidade de corrigenda de caminho, de reparação de erros, para o nosso próprio processo evolutivo se efetivar. E Jesus é como se fosse esse farol, com o seu evangelho, é a mensagem que nos aponta o caminho que a gente deve seguir. E com ele a gente está seguro, a gente tem confiança, a gente tem certeza de que nós estamos trilhando o caminho que é o caminho do bem, da nossa felicidade. Como é que nós adentramos nesse caminho para vislumbrar esse farol? É uma busca constante, Ana, de nós mesmos. Talvez o principal desafio que a gente tem é o do autoconhecimento. Então a gente precisa se mergulhar numa viagem íntima, num processo de uma busca que não se conclui de um dia para o outro. É todo um trabalho demorado, é um trabalho do dia a dia, é passo a passo, para a gente buscar se conhecer, saber quem nós somos, afinal de contas, né? Reconhecendo as nossas capacidades, potencialidades e também tendo a dimensão das nossas limitações e ainda inferioridades. Como Jesus está dentro de nós, porque a presença divina no nosso coração e na nossa consciência, né? Deus está dentro de nós, e Jesus é esse maior representante de Deus no nosso entendimento, porque o governador espiritual da Terra, né, o médium de Deus, como o próprio Allan Kardec define, nós precisamos buscar dentro de nós. Não é a gente buscar no exterior, nas outras pessoas, inclusive de uma forma exigente, né, esperando que o outro haja de tal ou qual forma. É preciso que a gente internalize o que a gente está aprendendo, estudando, meditar sobre isso, procurar sentir de fato e viver. Aí nós estaremos descobrindo Jesus. Nós estaremos abrindo, digamos, esse caminho que está à nossa frente, mas cuja caminhada será passo a passo de nossa responsabilidade, porque não será outro que fará essa caminhada por nós. Assim como a gente não pode fazer a caminhada alheia. Então nós temos a nossa responsabilidade e temos condições de fazê-la nessa caminhada, porque reconhecendo essa presença divina na nossa vida, tudo, Ana, fica mais fácil. Quando nós temos esse afastamento desse nosso amigo Jesus, podem ocorrer diversos problemas, diversos aprendizados na nossa vida.
tais como uma depressão, por exemplo. Pode acontecer. A depressão, a gente diria, já é, né, assim, entre aspas, como se fosse o fundo do poço, né? E até a gente costuma dizer que o que tem de bom na depressão é que dali você só pode melhorar, só pode subir. Já chegou num ponto em que é o extremo, digamos assim. Poderia ter uma atitude mais infeliz, que seria, né, o autocídio, o suicídio, enfim, por conta, inclusive, desse envolvimento depressivo. Mas a pessoa, quando, de certa maneira, busca uma ajuda, ela acaba encontrando esse apoio e aí ela tem que subir, ela tem que começar a escalada passo a passo, com dificuldades, né, com todos os enfrentamentos próprios, vencendo a si mesmo a cada dia e vai conseguindo ascender. Realmente, a falta da presença de Jesus representa um vazio no nosso coração. E quando o nosso coração está vazio, a nossa mente está vazia, a gente deixa espaço às influências inferiores. O papai, né, papaizinho com seus 84 anos, ele costuma dizer que a mente vazia, meu filho, é a oficina do diabo, né? Então é isso, se nós não preenchermos o espaço de maneira salutar, evidentemente ele não vai ficar vago, ele vai ter realmente a presença ali daqueles com quem a gente de certa maneira vai se afinizar. E se nós não preenchemos com um bom pensamento, nós não vamos ficar com a mente vazia, porque a gente não tem essa preparação ainda, então virão outros pensamentos que não são salutares, vão tomar aquele compartimento, digamos assim, e a gente vai viver naquela situação provavelmente conflituosa, porque a nossa tendência natural é o caminho do bem, é da evolução, é do amor. Se a gente não segue esse caminho mais cedo ou mais tarde, a própria necessidade evolutiva vai apontar para a gente que nós estamos fora do prumo. E aí vem a cobrança consciencial, porque a própria lei de Deus vai indicando para nós, é preciso seguir, né? Se nós nos afastamos, nós vamos passar pelas provas decorrentes das nossas escolhas. É assim em tudo na vida. Até Leon Denis diz que a dor é um processo que vai existir na nossa vida enquanto nós não alinharmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, se a gente acaba... Não que a dor seja uma coisa ruim, má, pelo contrário. Ele chama de potência da alma. Chama de potência da alma. Que até uma curiosidade, Ana, estava abordando isso em Barreiras na Semana Espírita, lá agora a 37ª, falando sobre dor e sofrimento à luz do Espiritismo, né? E nos chama a atenção porque é na terceira parte do livro, O Problema do Ser Destino da Dor, que Leon Denis chama de potências da alma. E ele inclui o amor ali como potência, mas inclui a dor também. E me chamou a atenção, mas porque a dor como uma potência, quando a gente vai ver a maneira pela qual ele aborda o assunto, que é de uma forma filosófica, e a apresentação é poética, numa linguagem linda, né, dele, e a gente vai entender de fato, a dor é um processo íntimo de fortalecimento do ser, assim, que não teria talvez um caminho mais adequado para o nosso fortalecimento que não esse da dor. É claro que a gente não necessariamente precisaria passar pelo sofrimento, como a gente entende na expressão de Joana de Ângeles, mas a dor faz parte do processo evolutivo, entendendo a dor como aquilo que vai nos despertar, vai nos acordar. Leon Denis acaba usando o vocábulo dor e sofrimento como sinônimos, né? Mas, de qualquer forma, vai chegar um momento que a gente não vai sentir mais nem dor nem sofrimento. Por hora, a gente sente ainda dor pela necessidade que a gente tem e ela se torna essa potência porque nos fortalece. Quando a gente enfrenta a dor, a gente acaba se descobrindo em termos da nossa intimidade e vai reconhecer, inclusive, o quão fortes nós somos. Que a gente, às vezes, não se dá esse valor, não tem a dimensão das nossas potencialidades. E um processo de dor nos desperta isso, nos acorda, nos diz assim, olha, eu estou aqui, estou sofrendo, estou atravessando momentos difíceis, mas é possível vencer. Então, buscar Jesus é uma forma de fortalecimento, é uma forma da gente encontrar esse caminho e não chegar a pontos complicados que às vezes nós enfrentamos, como é o caso da depressão, conforme você citou, que não é uma doença de agora. A depressão foi classificada, né, no próprio código, né, internacional de doença, né, no CID, mas ela vem como uma doença que já existe desde de todos os tempos, desde que o homem é homem. Jesus mesmo tratou muita depressão,
né, no trabalho de desobsessão que ele fazia, de conversa com os espíritos, de atendimento aos enfermos, de cura de um cego, de um paralítico. Ali tinha muito da questão interior, e muitos eram para dar o testemunho realmente, né, da missão do Cristo, outros no processo de expiação, enfim, mas sempre tocando numa questão de transformação do indivíduo, porque não basta só atuar no exterior. Então, a depressão acaba sendo a manifestação de um estado íntimo decorrente do medo. No livro, como Falando em Público Sem Desencarnar de Medo, a gente estuda à luz da psicologia que a depressão é como se fosse um estado aguçado de manifestação do medo, que começa lá numa timidez, né, passa por uma insegurança. Exatamente. E aí a gente vai, né, chega até um estresse, por exemplo, uma ansiedade, né, e aí você vai avançando da ansiedade para um estresse, de repente chega na depressão. Sutilmente, quando a gente não observa. E a gente precisa tratar isso. Para tratar, Jesus, indubitavelmente, é o melhor psicoterapeuta, é o melhor médico existente. Jesus é o melhor, Jesus é tudo de bom. É o melhor amigo, né? É o melhor amigo. Vamos escutar na voz de Elizabeth Lacerda tocando Em Frente. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Voltamos com A Caminho da Luz. A belíssima voz de Elizabeth Lacerda nos mostra que ando devagar porque já tive pressa, né? E porque já chorei demais. Jesus, então, é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso melhor amigo. Mas ele também pode colocar no nosso caminho diversos amigos que nos fazem despertar. Sem dúvida alguma.
E isso é tão consolador, não é? Porque Jesus prometeu o Consolador, e nós temos o Consolador na própria doutrina espírita, e Jesus realmente nos deu essa oportunidade de a gente ter diversos amigos. E são amigos nossos, os familiares, começando pelos nossos pais, que a gente tem a oportunidade de renascer num lar, aqueles que temos, aqueles de certa maneira que não tiveram, que são filhos adotivos, são filhos do mesmo jeito, também têm a bênção de terem os seus pais, aqueles que não têm um abrigo de uma assistência, enfim, nesse sentido a gente sempre vai ter um apoio, um amigo. Então nosso pai, nossa mãe são também nossos melhores amigos, com os quais a gente tem que contar nessa trajetória. São pessoas especialíssimas a quem a gente deve sempre, porque por mais que a gente possa fazer na condição de filhos, jamais conseguiremos, digamos, pagar, mesmo que a relação não é bem essa, mas a gente não conseguiria retribuir todo o carinho, todo o amor, tantas noites de insônia e toda a dedicação que os pais tiveram para conosco. Além de toda a paciência num processo educativo, a gente tem muito que agradecer. Deus coloca em nosso caminho os amigos também como irmãos, aqueles de trajetória consanguínea ou não, que estão próximos da gente, familiares, parentes, colegas inclusive de trabalho, alguns deles que se tornam mais íntimos, como amigos. O amigo é um companheiro. Um companheiro é aquele que, na própria expressão, é como se fosse aquele que dividisse o quarto, no sentido de estar junto, de estar próximo. O amigo mesmo é aquele que acompanha, é aquele que divide, é aquele que compartilha, é aquele que nos dá a segurança e a satisfação de nos deixar claro para toda a nossa vida que a amizade é um processo de companheirismo, de que a gente nunca está sozinho, abandonado, que o amigo é aquele que de fato está sempre conosco. Eu queria colocar aqui em termos de um amigo especial, que a gente jamais pode esquecer, porque falamos de Jesus, Deus é nosso Pai, evidentemente, também nosso amigo, mas existe um amigo espiritual, um amigo protetor, aquele que já desde a preparação da nossa atual existência física, da nossa encarnação, vem nos acompanhando. E que, digamos, se colocou nessa posição de esforço para exatamente dar uma orientada, dar uma acompanhada na nossa existência, o que nem sempre é fácil, né? E imaginamos o tanto que um amigo espiritual não sofre, não é? Porque ele fica feliz com as nossas vitórias, os nossos êxitos, mas também acaba, de certa maneira, sentindo os nossos fracassos, enfim. E a encarnação é um teste, não é? É um desafio enorme. E a gente pode tanto sair exitoso, das etapas, como também a gente pode perder, ser vencido pelas imperfeições, pelos vícios e malograr. Tantos de nós que retornamos ao plano espiritual, de repente na condição de falidos, daqueles que não cumprimos com os nossos deveres como deveríamos ter feito. E o amigo espiritual é aquele que sempre está presente, sempre que a gente abre uma porta, uma janela, abrimos um escaninho, ele está ali pronto a ajudar, a orientar, a assistir. Ele só não nos carrega no colo, porque não faz parte da tarefa dele. Tem até aquelas pegadas na areia de maneira simbólica que é tão linda. No momento em que a pessoa se sentia, assim, no momento mais difícil, ele vai dizer, nossa, exatamente nesse momento eu estava abandonado, Só que ele vai reconhecer, não, pelo contrário, ele estava sendo carregado no colo, Estavam lá só as duas pegadas na areia. Mas é evidente, o amigo espiritual, ele até faria isso, mas não faz parte do trabalho dele, porque seria em nosso prejuízo. Tanto é que, a depender do nosso livre-arbítrio, em dado momento ele diz, olha, agora é com você, Você já recebeu as orientações, você está fazendo essa escolha, Ele dá o tempo para a nossa escolha, inclusive para as consequências que advirão. Mas basta a gente pensar, a gente reconhecer, pedir uma ajuda, ele está ali novamente presente. Não como um vassalo, como um escravo, como um subalterno, pelo contrário, é um espírito superior a nós, mas ele vai estar ali sem dúvida alguma como um
amigo. Como é que se estabelece essa relação nossa com ele? Muitas pessoas imaginam que a tarefa do amigo espiritual seria de guiar os passos. Olha, você está indo pelo caminho errado, pode acontecer isso ou aquilo. Mas não é bem assim, não é, Geraldo? Os amigos espirituais, os espíritos protetores, ou como alguns entendem, os anjos, né, de guarda, eles têm um respeito muito grande para com o nosso livre-arbítrio. Então jamais vão interferir no nosso livre-arbítrio a ponto de nos impedir a ação própria e as escolhas conforme as nossas decisões. Eles vão sempre, evidentemente, orientar ao subsídio, as recomendações, os alertas necessários para a gente estar seguindo o bom caminho. É como se estivesse num esforço constante de deixar a nossa consciência desperta diante da própria presença de Deus na nossa intimidade. Agora, por vezes, a gente acaba se desviando, escolhendo outros caminhos, né? Tendo outros tipos de pensamentos, se desviando em ações que não são as mais adequadas. Evidentemente, eles podem até, digamos, se entristecer com isso, sentirem que é lamentável, de certo ponto, mas eles não vão chegar e dizer assim, né? Não faça isso. Eu me lembro de uma experiência pessoal, eu tive algumas já com um amigo espiritual, e eu senti uma vez, efetivamente, eu ligado no piloto automático. É como se eu estivesse agindo meio como se fosse autômato, não propriamente com a minha vontade. Mas depois eu fui entender a didática que ele estava usando para eu aprender como se pratica a caridade. Então ele me fez passar por toda uma experiência, de fato chamou atenção, porque o amigo espiritual que ele está acompanhando mesmo é um amigo, e por isso mesmo um amigo, quando ele precisa dizer, ele diz, né? O que é preciso, ele chama atenção também, mas assim, não vai dizer não faça assim, você tem a sua escolha, mas olha, se você fizer assim vai ter tais consequências, você sabe disso, e orienta, o cuidado, né, deixa em alerta, aquela coisa toda. Mas eu me lembro dessa experiência em que simplesmente é como se tivesse ligado o piloto automático, ele foi me mostrando todo o passo, eu fui vivenciando aquilo, fui praticando aquilo, mas na verdade sob uma influência direta dele. E foi tão interessante que era uma assistência a uma pessoa necessitada que estava passando naquele momento por um problema físico que eu tive, inclusive. Então a gente vê que não é casual, né? E até isso foi interessante. Então até coloquei, né, a senhora necessitada naquele momento numa situação semelhante à minha, me senti na situação dela porque eu já tinha atravessado. Então prestei assistência, entre aspas, mas sob o comando, assim, no verdadeiro piloto automático. E ela fazendo algumas referências, né, elogiosas, assim como se fosse um anjo na vida dela, e aí em dado momento eu não aguentei, eu vou ter que falar a verdade para a senhora, eu não sou anjo, coisa nenhuma, estou muito distante disso, e estou fazendo aqui as coisas por determinação do meu amigo espiritual. E aí foi todo o processo de auxílio, aquela coisa toda, né, enfim, e ao se despedir ela agradeceu assim, me abraçando como uma mãe abraça um filho, e ela disse, muito obrigado ao seu amigo espiritual. Eu achei interessante, né, a sensibilidade dela, e aí depois ela foi, e quando eu entrei no carro para vir para o trabalho, um amigo espiritual me mostrou a parábola do bom samaritano. Descia de Jerusalém a Jericó. E aí eu fiquei profundamente tocado, porque ele estava querendo me mostrar como é que se faz a caridade, né? E eu até hoje não sei, mas foi uma experiência marcante, né, e a gente vai aprendendo aos poucos, né? Eu me lembro que na época eu fiz uma promessa, espírita não faz promessa, né? Falei, não, vou pelo menos todo dia fazer pelo menos uma coisa boa. Fiquei na promessa, mas estamos com a intenção aí, né, de sempre estar buscando o melhor que é para o outro, o melhor que é para nós, né? Na vida é um processo de aprendizado conjunto. Emmanuel diz que a gente vive nesse regime de interdependência e nós somos devedores uns para com os outros. Ele até coloca a postura nossa. Nós somos devedores diante do outro. Não necessariamente o outro é devedor diante de nós. Não é dele para conosco. Não é de fora para dentro. É nós, né? Então a nossa postura. E é interessante, porque realmente quando a gente vê isso, a gente tem uma postura diferente de reconhecer, de ajudar, de ter tolerância, de ter paciência, indulgência, né? A gente às vezes já vai logo no primeiro momento já se desequilibrando. Não, peraí, aquele nosso irmão, aquele nosso companheiro ali, naquele momento, ele se torna um indivíduo que tem direitos sobre nós. E nós temos que ter, então, essa visão para poder auxiliá-lo da melhor forma possível. Quantos e quantos caminhos a gente não está aí perfazendo e refazendo por conta da necessidade da reparação.
né? Porque a gente comete erros, se arrepende, depois paga a conta, se espia, né? Precisa, mas é preciso reparar, ou seja, você tem que voltar aqueles pontos, corrigir, acertar. Então, essa questão do aprendizado, né? Você vê, como é que a gente faz o contato com esses amigos? É pela sintonia, é pelo pensamento, pela prece, por momentos em que a gente está no recolhimento íntimo, no silêncio, e em tudo a gente tem a presença deles. E cada vez mais a gente tem visto assim, interessante, né? Nesses eventos que acontecem, fazem as fotos, né? De repente está lá uma figura que, né? Meio como se fosse um espectro, alguma coisa assim, que você percebe, a câmera pega, né? Ou é realmente uma entidade, um espírito que ali está participando, enfim, como são inúmeros, ou pode ser a fotografia do pensamento, né, de alguém que estava pensando em alguma coisa, aquilo foi capturado pela câmera, né? Mas é assim para dizer que nós nunca estamos sozinhos, a gente sempre tem companhia. E a gente tem que fazer a escolha desses companheiros. Por isso que escolher os amigos vai ser sempre melhor, porque a gente de fato nunca vai estar só. E quando a gente precisar de alguma coisa, eles sempre vão estar prontos para nos auxiliar. E quando tu falavas em fotografia, também às vezes tem a sensação de que quando nós abraçamos a pessoa, você leva meio que um susto e fala assim, mas espera aí, não é a pessoa que eu estou abraçando aqui. Isso é uma coisa muito interessante e ao mesmo tempo um aprendizado muito rico, né? É muito rico. Um abraço é uma coisa muito, muito bonita, né, e muito forte. É muito mais do que o beijo, né? O abraço transmite essas energias, uma troca, né? De compartilhamento, enfim, e é muito interessante. E a gente acaba passando o que nós temos e do que nós estamos sendo veículos. Porque como a gente não está sozinho, a gente tem aqueles que nos acompanham, às vezes a pessoa diz assim, né? Nossa, mas eu estou sentindo uma paz tão grande no ambiente. Quer dizer, ali é fruto da presença, evidentemente espiritual, mas fruto também do esforço de quem está ali, né? No sentido de uma elevação de pensamento, né? De uma concentração, de uma harmonia que se estabelece, uma afinidade de interesses que são salutares. Então isso tudo leva, às vezes você dá um abraço na pessoa, né? A pessoa se sente bem, ou você abraça a pessoa se sente bem, né? Como se você tivesse tomado um passe. Nós temos um colega na Federação Espírita Brasileira que dá um abraço na gente assim, aquele abraço, e depois diz graças a Deus, né? Então, nossa, é um abraço passe, né? Energizante realmente, e nós nos sentimos renovados. É muito bom a gente estar sintonizado com o bem, buscarmos sempre o melhor no nosso caminho e compartilhar isso com o nosso próximo. Porque no mundo tão conturbado, de tantas dificuldades, tantos dissabores, então quantas vezes a gente ainda não traz na intimidade dos nossos corações tantas sombras, não é? Tantos ainda lixos e tóxicos mentais que a gente vai carregando por julgamento, por preconceito, às vezes por extremismo, né? de posições. Então a gente tem que se abrir um pouquinho mais, enxergar o outro, né, num exercício constante de alteridade, que não é tão simples, mas e levar o bem, sempre levando o bem, independentemente do que a gente vai encontrar, porque nem sempre o caminho vai estar fácil de ser trilhado. Boa parte das vezes nós vamos encontrar os dissabores, mas a nossa postura íntima, ela acaba determinando a nossa situação diante das circunstâncias. Pode ser até que a gente não consiga alterar a circunstância exatamente, a situação. Mas com certeza a nossa postura diante daquilo que a gente está enfrentando faz toda a diferença, porque mesmo no ambiente de dissabor, nós estaremos nos sentindo assim úteis, como aqueles que procuram fazer o que tiver ao seu alcance, e a gente acaba, apesar de tudo, se sentindo bem, né? A nossa tarefa é essa. Vamos ouvir mais uma música? Então vamos ouvir agora do cancioneiro espírita Apacenta as Ovelhas. Vem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda da regra de ouro, tesouro real, num banho de luz, te amplia a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confundas o amor
pedras caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando teu ser. Deixa sentir-te que és Pedro, em quem ele confia, o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir. Eu sei que me negarás, mas findo aquele momento, à frente tu seguirás. Simão Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Te dei a minha vida e sempre te amarei. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Deixa sentir-te que és Pedro, e à frente tu seguirás. Voltamos com A Caminho da Luz. E a canção aí do cancioneiro espírita Apacenta as Ovelhas nos traz Pedro, um grande amigo também de Jesus e de todos nós. Pedro que já disse que o amor cobre a multidão de pecados. Pedro que sentiu medo de andar sobre as águas, talvez porque vacilou na fé, mas Pedro que se transformou também. É um exemplo extraordinário do Evangelho, a figura de Pedro. Que Pedro, dos apóstolos mais idosos, assim, mais experientes, e Jesus contou com ele de maneira especial, exatamente no sentido de buscar a unidade do trabalho. Foi a Pedro que Jesus confiou a própria base da sua doutrina, né? Chamando Cefas, né? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não estava falando da igreja material, né? Porque os nossos irmãos interpretaram como o primeiro Papa, né? Então, aquela coisa mais, a gente respeita o entendimento, mas é a figura realmente imponente no sentido do valor moral. Que Pedro representa muito, Ana, um pouco de cada um de nós. Na sua postura, na sua luta íntima, na sua busca da verdade, da justiça. E ele deixava transparecer isso nas suas ações. Era muito espontâneo, muito natural. E a gente se lembra daquela passagem em que ele identifica o Cristo, né? Porque Cristo pergunta: que dizem os outros sobre mim, né? Sobre quem sou eu. E aí afirmam que seria Jeremias, né? Que seria um dos profetas. Aí sim, e vós, né? Que dizeis. E aí é Pedro que toma a palavra, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Salvador.
E aí então Jesus disse que ele estava falando por intermédio, né, do Espírito Santo, dos espíritos evoluídos ali, se manifestando por intermédio de Pedro. E Pedro então se sente muito bem, porque realmente conseguiu traduzir o que era a figura, a personalidade do Cristo, né? Esse Filho do Deus vivo, né? Vivo de vida, de dinamismo, de fazer as coisas, né? O Cristo sempre operoso, o Cristo jamais esteve ocioso, né? Parado, sempre em ação. Meu pai trabalha até hoje, eu também, não é? E depois tem a passagem, né? Logo na sequência, isso Humberto de Campos vai nos explicando no Boa Nova, em que Jesus vai ter que conversar com os seus apóstolos, discípulos ali mais próximos sobre o que viria, né? A necessidade do holocausto, aquelas coisas todas, o testemunho dele pessoal. E Pedro não aceita. Olha, a postura de Pedro já é para defender. Falando, não, senhor, né? Como é que pode o justo, por excelência, ser condenado, né? E não admito um negócio desse. Então ele já reagiu de maneira espontânea e natural com o coração bom que ele tinha. Até um pouco do instinto, essa coisa toda. Então Pedro mostra muito o que nós temos, né? O que nós ainda somos. Mas aí, quando Jesus chama a atenção dele, como um mestre chamando a atenção de um aprendiz, não é? Um senhor daquele que está lhe acompanhando, ele diz que Pedro estaria ali naquele momento, não mais representando, né, a boa inspiração, mas uma má inspiração. E aí até tu, Pedro, né? Então não é o caso. E aí, então, Pedro se afasta, ele se sente assim, nossa, como é que pode, né? No momento, ele era a representação do bem, instantes depois ele estava como intermediário do mal, né? Querendo impedir que Jesus passasse por tudo aquilo, e era necessário que ele passasse, enfim, como testemunho para nós. E aí, depois Pedro vai refletindo, vai pensando, se sente um pouco, né, entristecido, mas ele acaba encontrando o caminho. Então ele vai entender exatamente as coisas, sentindo, né, e vivendo. Então Pedro para nós é um grande exemplo de transformação, realmente. A gente tem a figura de Paulo extraordinário, né, num trabalho junto aos gentios, ele saiu ali, não é? Da Galiléia, da Judéia, quer dizer, ele deixou aquelas redondezas e foi disseminar a boa nova para outros povos, extremamente necessário. Jesus, como o guia, o mestre por excelência, ele sabia muito bem como líder utilizar os recursos, né, os potenciais, os valores humanos, e Paulo tinha essa missão. Mas Pedro tinha missão interna, essa missão interna de trabalhar junto ao povo realmente ali judeu, a questão da mensagem cristã. E é tão interessante, Ana, que a gente vê lá no Paulo Estevão, na constituição da primeira casa, né, chamada Casa do Caminho, de assistência aos necessitados, e ali Pedro com Tomé, né? Tomé é aquele da dúvida, né? da figura emblemática, que era necessário botar a mão na ferida, né? Para poder confirmar que de fato era Jesus ali, ressuscitado, enfim. Mas Tomé, ele trazia, Tomé junto com Tiago também, né? Talvez é mais propriamente Tiago até, que trazia a importação ainda do farisaísmo, dos valores tradicionais, dos costumes antigos, no que estava nascendo. Então ele já tentava incorporar algumas coisas que nessa nova, digamos, né, doutrina, nesse novo encaminhamento, já não era para ter isso, era aquela simplicidade e tudo mais. E ele tinha os costumes arraigados ainda. E com Pedro isso era uma espécie de dicotomia, eles viviam ali um pouco num conflito nesse sentido, porque Pedro pensava diferente. Pedro é toda a simplicidade, a questão do evangelho, da mensagem do Cristo, mais ao coração, com humildade, sem nada, né, de pompas, de dificuldades ritualísticas. E quando a gente vê, né, eu tive a oportunidade agora de passar por Roma, e a gente vê, né, a própria Basílica, né, de São Pedro, né, como eles chamam, é impressionante, assim, a gente chega até a se assustar diante de toda a suntuosidade, né, o tanto de ouro, de prata, aquela coisa toda. E eu cheguei lá assim e fiquei me perguntando, né, meu Deus, né, o que Pedro de fato acharia de tudo isso, né, com todo o respeito, enfim. A intenção dele sempre foi trabalhar, e como era, né, a simplicidade. Por isso que é esse resgate. Então, para nós, Pedro é um grande exemplo, um exemplo realmente de transformação, dos mais tocantes do Evangelho, por conta dessa intimidade.
E ele acaba mostrando um pouco de cada um de nós, nas nossas ainda lutas, embates, né, conflitos que a gente tem entre o bem e o mal, entre, né, a sombra e a luz, enfim, essas coisas todas que a gente vive no cotidiano das nossas vidas. Não é novidade para ninguém, a gente sabe disso, né? Mas Pedro foi o exemplo da rocha, por isso que Cristo utilizou como base, que tinha confiança, sabia que a tendência dele era boa, no fundo um coração boníssimo, e ele confiou, porque mais do que a inteligência que Paulo tinha, certamente em termos de estruturação interna, era preciso ter o coração, saber levar isso na relação com o outro, né? E Pedro soube trabalhar isso com maestria. Pedro se torna um pescador da sua própria alma e, por consequência, pesca cada vez mais almas para o Senhor, né? Um grande amigo nosso e de Jesus. Sem dúvida. Ele segue, não é, a própria mensagem de Cristo que faz a recomendação, né? Que transformaria aqueles pescadores, não é, em pescadores de almas, de homens. E Pedro realmente representou isso, porque sai fazendo o trabalho, divulga, vive, realiza também, opera lá pelo seu magnetismo, pela sua mediunidade, né, os trabalhos de cura. E consegue disseminar a mensagem de Jesus, dando uma base, digamos assim, para que ela pudesse prosseguir ao longo do tempo. Então, Pedro foi esse grande responsável. E amigo, realmente, porque ele, pela experiência que tinha, pelos enfrentamentos todos, né, por ser um dos mais, digamos assim, experientes, ele dava um suporte aos outros, era um esteio. E mesmo que fosse necessária uma postura mais rígida, ele, pelo comportamento dele, ele tinha isso, às vezes era até meio áspero, né? Mas o seu coração era muito bom. E ele sempre chegava às melhores decisões por conta desse coração bom. Mesmo na negação do Cristo, né? Que acabou sendo um presságio aquilo. Mas o momento em que Pedro desperta para a consciência evangélica, de fato, é quando ele faz a terceira negação. E aí o galo canta. Então, nesse momento, ele tem a sua consciência despertada. Ele percebe de fato que o que Jesus houvera dito se cumpriu e que aí ele vai ter que dar o testemunho de toda a mensagem. E a pergunta, né? Amas-me, Pedro? E aí eu acho que ele percebe também por que ele foi perguntado 3 vezes, amas-me? Exatamente. E aí você vê um contraponto, né, no número 3 aí das perguntas, e ele respondendo, né, sim, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes que eu te amo. Então apacenta minha ovelha. Pedro, tu me amas? Aí Pedro já ficou, mas não é possível? Mas o Senhor está duvidando de mim? Sabe, Senhor, que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, apacentar, olha o trabalho de Pedro, não é? Apacentar é levar a paz, é criar um ambiente propício, solidário, fraterno, amigo, para que tudo possa ser desenvolvido. E Pedro foi esse líder que realmente cumpriu essa missão de apacentar as ovelhas, ou seja, apacentar aqueles que estavam ali ao redor, sejam os trabalhadores, companheiros de doutrina, seja aqueles necessitados que chegavam, sejam os opositores que vieram também. E Pedro acabou, como vários, né, praticamente quase todos, com exceção de João, né, que teve uma morte diferente, mas os discípulos, aqueles mais próximos, os apóstolos, acabaram tendo mortes de testemunhos assim que foram difíceis. O próprio Pedro, né, ele acaba sendo crucificado também, mas de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ter a mesma morte, né, de Jesus. Então, um testemunho até o final da vida, realmente, como aqueles espíritos abnegados que renunciam a si mesmos para se dedicarem à causa. Para nós é um grande exemplo, já passados mais de 2000 anos, continua atualíssima a mensagem. Hoje nós não temos os enfrentamentos com a realidade externa como era daquela época, mas internamente as situações basicamente continuam as mesmas, porque as necessidades estão dentro de nós, não fora. A mensagem do Evangelho continua atual. Vamos ouvir mais uma música e voltamos para dar o até breve do A Caminho da Luz. Quanta luz, na voz de Cristina Maia. Quanta luz nesse ambiente
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Voltamos com A Caminho da Luz. Geraldo, chegou na hora de darmos o até breve para voltarmos aí no finalzinho de outubro, na última terça-feira de outubro, com o A Caminho da Luz, falando sobre outro tema que agora eu vou deixar que tu diga nesse até breve sobre o que vamos conversar no final de outubro e que até lá nós sejamos cada vez mais Pedro, conquistando o nosso próprio coração e conquistando o coração de tantos para o reino de Deus, né? Eu agradeço, Ana, a oportunidade de estar aqui com você, com os amigos que estão nos ouvindo. É um compartilhar de informações sempre úteis, né, para o nosso aprendizado. A gente sempre está aprendendo, graças a Deus, nessa caminhada do Evangelho de Jesus. E é sempre gostoso quando a gente pode aproveitar o nosso tempo de forma útil e estarmos conversando sobre coisas boas para a nossa própria elevação. A gente fala para nós mesmos, né, Ana? Não é para ensinar de maneira alguma aos outros, não temos essa condição. Mas o ideal é exatamente isso, tomar lição para nós, refletir sobre esses testemunhos, esses exemplos, como é o caso de Pedro, né? Como verdadeiro amigo, enfim. Gostei muito desse tema amizade, eu acho que é muito válido, a gente sempre está tratando desse assunto, e acredito que a gente poderia fazer uma abordagem sempre à luz, né, do Evangelho, no sentido do nosso processo evolutivo, A Caminho da Luz, que, diga-se de passagem, a vinheta é muito bonita, né? Tanto a voz do locutor quanto a melodia, né? Ficou muito adequada, assim, queria parabenizar você e a equipe pelo trabalho. E assim, como um tema que eu sugeriria para o nosso próximo encontro, né, no final do mês de outubro, a gente poderia falar sobre a questão da liderança, sobre a liderança, o nosso papel de líder, no que a gente faz. E aí fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida, numa reflexão que eu tenho sobre 5 facetas da nossa existência. Eu só vou dar uma palhinha para a gente encerrando, que é a questão pessoal, a questão familiar, profissional, social e espiritual. Acho que a gente pode conversar sobre isso. E a nossa postura de líder, de nós mesmos e na relação que a gente tem com o nosso próximo. Mas agora eu vou pedir um poema para encerrarmos. Posso? Pode.
Eu não tenho, assim, uma memória muito boa, mas em se tratando de amigo espiritual, eu me lembro de Rabindranath Tagore, no livro Estesia, em que, de uma forma um pouco livre, um amigo de juventude escreveu no livro Somos Seis, na época de mocidade, e ele escreveu livre, um pouco livre assim, baseado em Rabindranath Tagore, mais ou menos isso. Encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Chamaste-me amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse amigo, irmão. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, amigos ouvintes. Você ouviu A Caminho da Luz.